Gente, voltei de volta. Deixa eu posicionar aqui direitinho a câmera. Eu não sei se vai ficar virado, porque eu virei pro lado de cá, gente. Voltei novamente desse ângulo aqui. E aqui eu tava falando sobre esse período que ocorreu, que rolou. E Jesus Cristo trouxe uma palavra de resposta, sabe, para os fariseus que estavam meio que indignados, sabe, incomodados com aquela posição dos discípulos. Acredito que já estava sendo gerado os seguidores, porque já diz o nome, né? Discípulo, né? Então, segmento, sequência. Mais um que vai assumir e vai dar continuidade ao que o mestre ensina, né? E ali, por exemplo, pois não lavam as mãos quando comem pão. Foi a primeira coisa que eles tinham que implicar a respeito de tudo, né? Tratando da pessoa de Jesus Cristo, por ele ser o Filho do Deus vivo, por ele na cabeça deles era só mais um profeta gritante falando besteira na cabeça deles, mas nós sabíamos que não era o Filho de Deus vivo em pessoa. Mas como eles já estavam tão acostumados a ver tantos profetas, tantos homens com tamanha capacidade espiritual, de inteligência, de berrar, de gritar, de falar, eles não coeditavam mais, eles já não tinham mais definição de separação, sabe, de saber ver quando é e quando não é, porque é isso que acontece hoje, é o que a gente vê na igreja hoje, no mundo, né? As pessoas não conseguem mais separar as coisas, elas não conseguem mais definir quando é e quando não é. E Jesus nos ensina claramente que isso ia acontecer, ia chegar um tempo em que as pessoas estariam tão misturadas com tanta coisa, o mundo estaria dentro da igreja de uma maneira tão grande que as pessoas não conseguiriam mais definir entre o espírito e a carne, entre a carne e o espírito, o que é e o que não é. E é o que acontece hoje, mas Jesus fala bem claro que as suas ovelhas conseguiriam identificar. Elas conseguiriam trazer essa noção para dentro delas, ouvindo a voz do bom pastor. Conseguiriam ter uma localização certeira de quando é e de quando não é. Mas hoje em dia tem muitos que já não sabem disso. Isso não foi diferente de lá, não foi diferente daquele período, não foi diferente para aquele período, para aquelas pessoas, para aquele momento, porque é o que a gente vê hoje dentro das igrejas, infelizmente. Para aquela época também não foi diferente, por exemplo, porque os escribas e os fariseus, eles já estavam, sabe, nesse mesmo ponto, porém diferente, para um tempo diferente. E é hoje o que eu vejo nessa confusão de guerras todas. Como a gente está vivendo uma era de tecnologia digital, onde todo mundo quer sair ganhando, onde todos querem de alguma forma ser influência nessa geração, com a exposição do seu dia a dia, da sua casa, da sua vida. Como youtuber, falando agora como uma blogueira, como uma youtuber, como uma profissional dentro do que eu tenho trabalhado hoje e me empenhado para ser isso. Eu sei que é difícil, muitas vezes, você registrar o seu dia inteiro, sabe, registrar todas as suas áreas da sua vida. Ficam expostas como uma figura pública. E isso é muito natural, porque afinal de contas, o trabalho exige que sejamos assim, né? O nosso trabalho exige, sendo cristãos ou não cristãos, mas profissionais, escolhendo ser blogueiros, escolhendo ser uma pessoa que está na influência no mundo, é assim, você vai ser atacado, perseguido. Muitas pessoas te tiram para santos, Virgem Maria sobre a terra, outros te tiram para outras coisas. Cada um olha de uma maneira e conclui aquilo que pensa. Mas nós sabemos o que realmente somos e de que forma nós nos portamos. E se escolhemos fazer da nossa vida milhões de fases, também fazemos. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que você tem que entender isso, sabe? Você tem que colocar esse foco, sabe? Porque existe sim uma pressão psicológica intensa no meio de tudo isso. E se vocês não conseguem, sabe, viver com isso, vocês não vão conseguir ser cristãos lá na frente. Não vão conseguir entender o que é a sua carreira, o que é o seu ministério, o que é a sua vida pessoal com Deus, o que é a sua intimidade sexual com seu marido, o que é o seu relacionamento com seus amigos, com a sua família. Se você não conseguir separá-las e viver sobre elas, você não consegue. E a mesma coisa ocorreu e não foi diferente para aquele período, para aquele momento, na vida daqueles homens, daqueles discípulos que escolheram no seu dia a dia não só abrir mão de algumas coisas, mas também abrir espaço para outras, através da pessoa de Jesus Cristo. Quando Cristo veio na vida deles, Jesus Cristo veio trazendo para eles algo de diferente que ele não havia sobre eles. Isso não significa que os seus hábitos, em alguns hábitos que eles tinham, não tenham sido mudados ou tenham sido mudados, porque tem muitos desses homens, discípulos, que eram casados, tinham suas esposas, sua família,
faziam a obra de Deus, e outros se separaram para a obra totalmente. Então a gente tem que estudar mais a história, tem que entrar mais dentro da ciência, do conhecimento, para depois sair julgando uns aos outros. E isso já fica no meu hashtag Rosiele Sincerão. Para você que é crente, assiste meu canal, seja muito bem-vindo. Você que é novo no canal também, um beijo para você. Se inscreve, tá fazendo o que aí só me olhando? Se inscreva no meu canal, ative as notificações, dê o like de vocês. E pra galera também que não é crente, assiste meu canal, prazer também, entendeu? Você vai acompanhar aqui no meu canal o meu dia a dia. Você vai ver eu falando de tudo. Eu falo de sexo, falo da palavra de Deus, desfilo, danço, rebolo, desço até o chão. Aqui você vai ver a minha vida, acompanhar o meu acompanhamento intenso, tá? Então, se você caiu aí de paraquedas e tá vendo, eu, que loucura é essa? É a minha loucura. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu acho que todo mundo tem a sua vida e é isso. E eu sou uma blogueira, antes de mais nada. Eu sou uma mulher que eu trabalho com canal, eu tenho um canal no YouTube. Eu trabalho no meu dia a dia e eu escolhi tomar essa decisão de registrar os meus melhores ou piores, sei lá, momentos. Momentos de barraqueira, momentos maravilhosos, momentos de conselho, enfim, tudo um pouco aqui na minha vida. Eu sempre quis fazer isso desde criança e nunca tive a oportunidade de expor mais no meu dia a dia as pessoas. E hoje com o canal, mais do que nunca, eu quero mostrar isso pra vocês. Que é possível ser cristão, sabe? E também ser gente, ser humano. A minha pastora fala muito a respeito disso, porque a minha pastora ela é bem doidona da cabeça. E é verdade. A gente é gente antes de mais nada. Os discípulos também eram gente, eram pessoas. Apesar de muita gente ostentar outra coisa e fazer idolatria à carne deles. Eles também eram homens normais e eles também fediam se não tomavam banho. Até o corpo de Cristo em pessoa na terra, se ele não tomasse banho, ia feder. Então, antes de ele ser, ele era um Deus, mas ele também era um homem. E a Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Então, eu não vejo diferença nisso, basicamente. E aí, quando eu leio a palavra de Deus, eu leio para dentro do meu dia a dia. Eu nunca leio só naquela visão, assim, criada há muitas décadas, sobre muitos cristãos que olham dessa maneira. Eu olho para a Bíblia como o dia a dia. Como seria se fosse nos dias de hoje, Pedro, Paulo, Tiago, João, enfim, Marcos, Lucas. Enfim, eu olho assim, dia a dia hoje, como que seria, sabe? Porque não tem diferença, é a mesma coisa, sabe? Só muda os anos, o costume, a tradição, enfim, o jeito de ser. Mas eram homens normais, arrotavam que nem a gente. E aí, quando eu leio a palavra, eu vejo que os escribas, eles tinham qualquer motivo para atacar. O ataque era qualquer reação ou ação, comportamento dos discípulos, pá, os homens já iam lá e atacavam. Tanto é que implicaram com os caras não lavar as mãos para comer no pão, porque era uma tradição judaica, né, lavar as mãos antes de comer o pão.